Mais um episódio do Projeto Tori Podcast, um espaço pra gente falar sobre vivências asiáticas amarelas. Eu sou a Mayumi, psicóloga clínica. E eu sou a Bruna Tukamoto, criadora de conteúdo. É asiáticas brasileiras, não asiáticas amarelas, mas tudo bem. Eu tentei ler sem... Gente, eu tentei falar sem ler. A Mayumi até hoje, ela não decorou a nossa entrada, mas é isso, né? Vocês conhecem já a Mayumi, então vocês sabem como é, né? Gente, e hoje o episódio vai falar, foi um tema sugerido pela Mai, inclusive, ela pode comentar melhor depois o porquê, né, da escolha desse assunto, sobre irmã mais velha em famílias nipo-brasileiras, certo? Mas antes de entrar no tema, a gente queria ler alguns comentários do último episódio, que fala sobre ser uma pessoa amarela na Copa do Mundo, uma pessoa amarela brasileira na Copa do Mundo. Ai, Deus, e vocês estão no futuro, eu não sei quando que a gente vai postar, tomara que a gente continue. Porque a gente tá pra ter o jogo do Brasil contra o Japão, então isso ainda não aconteceu nesse momento que estamos gravando. Vamos ver o que vai acontecer. O que vamos viver? A gente tá gravando dia 27 de junho, um sábado, e o Brasil e o Japão se enfrentam na segunda-feira, dia 29. Então, assim, a saúde mental tá indo por água abaixo. O meu direct tá lotado de vários posts, conteúdos que o pessoal tá fazendo, com vários comentários racistas e tal. Tá meio insano. Mas eu acho que o nosso episódio foi bem importante. É que a gente publicou antes da Copa começar, né? Então, agora que tá super em alta... Verdade. Acho que é o momento aí da gente retomar esse episódio, se você quiser ir lá ouvir, assistir. E foi bem legal, Mai. O pessoal comentou bastante. Ó, o Matheus Felipe falou: adorei a dinâmica desse episódio, muita resenha e informação. Como homem que não curte futebol, percebo que realmente existe uma cobrança nesse espaço, como se fosse um checklist de masculinidade. E aí, se uma mulher ou uma pessoa não padrão adentra, cobram porque, né, poder e hegemonia de discursos. É exatamente esse caminho, né, que a gente falou. Nossa, ele resumiu muito bem, né, tudo. Sim, e eu achei muito legal realmente a visão de um homem que não gosta de futebol. Porque é isso, tipo, já é esperado, né? Aí teve um perfil chamado Piano... que comentou: foi um episódio necessário, instrutivo e reflexivo pra poder curtir a Copa em paz. Fez mais sentido ainda quando o goleiro do Japão, Zion Suzuki, recebeu tantos comentários racistas por parte de torcedores brasileiros. Imagina contra o Brasil segunda-feira. Então. Como vai ser? Gente, nunca viram Mestiços, não? Enfim, valeu e continuem com o podcast. A gente teve outros comentários, mas eu acho que vou dar destaque a esses dois. Porque realmente o goleiro... Inclusive fiz um vídeo com a Dai, que já participou do nosso podcast aqui, sobre o Zion Suzuki ser um homem multirracial e goleiro titular do Japão, né? Nossa, e ele fez um trabalho maravilhoso nesse último jogo. Sim, ele é um ótimo goleiro. Ele segurou tanto, ele segurou aquele jogo inteiro. Ele é muito bom goleiro. Sim. Só que ele é americano, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado no Japão. E, assim, ele chama muita atenção por ser goleiro do Japão, né? Porque as pessoas esperam que seja aquele cara com um fenótipo bem marcado amarelo e tudo mais. Então, ele sofre aí de todos os lados, eu acho. E é doido, né? Um comentário desse no Brasil, que é um país tão multirracial também, né? Tipo, nossa, no Japão, gente... E muitos atletas japoneses, que são afro-japoneses, na verdade, passam por isso, né? Tipo, a Naomi Osaka, tenista, acho que é um dos grandes nomes, assim, o Rui Hashimura, que é atleta de basquete. Então, é algo tão óbvio, mas que a gente precisa ficar batendo na tecla, né? E não só nesses países, né, do leste asiático. Eu não sei, na Coreia não tem, né? Tem? Ah, deve ter, tipo, talvez... Não, na Coreia não tem no time de futebol, não, né? no time de futebol não. Mas, tipo, tá tendo um monte sobre da França, da Alemanha, da sei lá onde, sabe? Tipo, exatamente. Gente, pessoas negras existem em todos os contextos, em todos os países, né? E isso me acendeu até uma questão que eu tava falando com um jornalista, o Bira, que ele é jornalista esportivo, e ele fez um vídeo falando sobre esse tratamento com atletas japoneses
esse de que normalmente os comentaristas de jornalismo esportivo sempre remetem à disciplina, sempre elogiam a disciplina desses atletas, como se fosse algo muito inato. Pelo fato deles serem japoneses, eles têm muita disciplina, são dedicados e por isso são talentosos. Mas não são vistos como atletas que nasceram com um dom, igual o Messi, igual o Cristiano Ronaldo. E aí ele faz contraponto com atletas negros, que normalmente são vistos como mais brutos e tal. Enfim, esses discursos como estão muito intrínsecos ali, né, no mundo esportivo. Não, e sem contar que essa coisa da disciplina, não sei se você viu que começou a estar em alta, por exemplo, mulheres japonesas falando assim, cadê essa proatividade? Porque estavam falando dos torcedores japoneses que limpavam o estádio, né? Aí tava assim, cadê essa proatividade dos homens japoneses na vida doméstica aqui? Porque eles são as pessoas que menos fazem coisas domésticas. Então, tipo, são estereótipos e uma visão, né, que o próprio Japão vende, né? Que não é exatamente real, né? E é isso, tipo, atletas amarelos também existem aqui no Brasil, existem, né, em todos os lugares. Aqui na seleção brasileira a gente não tem um atleta amarelo na seleção, mas quando isso acontecer, nossa, já posso até imaginar um pouco desse choque também que vai rolar, né? Enfim, é isso. Podemos fechar o parênteses e ir pro assunto de hoje, então, Mai. Que é da irmã mais velha, né? Então, eu pensei em falar sobre esse tema porque até a questão da Bruna tava falando sobre a família dela e tudo mais. E a Bruna é a irmã mais velha, e eu também sou a irmã mais velha. E aí, tanto as nossas diferenças, né, que a gente vai falar aqui agora de ser irmã mais velhas entre nós, né? Mas eu percebo que até dos meus pacientes, assim, quando tem a irmã mais velha, ela assume uma posição muito maternal e muito de cuidado, de uma responsabilidade muito grande. E tem uma questão cultural, né? Não tô dizendo que não exista em todos os cenários, eu acho, porque tem essa questão machista, né, de tudo. Mas eu vejo pessoas com, pelo menos amarelas, assim, isso é muito forte, né? Não sei pra você, eu sempre vejo e escuto esses tipos de relatos, sabe? E como se fosse também pra não só a menina toma esse lugar, como é meio que imposto a ela. E depois que ela fica mais velha, assim, ela cresce, ainda continua sendo imposto. Não é tipo também, só enquanto cuidava dos irmãozinhos mais novos, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que aqui a gente tem um atravessamento de gênero, obviamente, porque quando é o irmão mais velho, é bem diferente, apesar de também ser cobrado. E aí a gente faz esse recorte também em famílias nipo-brasileiras, porque é onde a gente vive, né? São as nossas experiências. Mas isso me lembrou muito, agora que eu tô fazendo mestrado, eu tô fazendo mais leituras e tal. Existe uma pesquisadora chamada Dorlan, que ela fala bastante sobre a ética do cuidado, que é muito atribuído socialmente às mulheres, como se fosse algo que viesse com gênero, né? Que não fosse socialmente construído. E eu acho que aqui cabe muito bem esse conceito, porque vem desse lugar mesmo, né? De ser mulher e a irmã mais velha, então que vem com mais responsabilidades, que é atribuído, na verdade, mais responsabilidades por, enfim, ter sempre mais, sei lá, maturidade, mais idade mesmo e tal. E aí o fato da gente ser mulher, né, carrega tudo isso também. E não cuidado só com os irmãos, eu acho, pelo menos em casa, na minha família, eu acho até que é atribuído com os pais e tal. Óbvio, a gente sabe que conforme eles vão envelhecendo, alguém vai ter que cuidar, enfim, os filhos cuidam, mas eu acho que tem uma responsabilidade maior ali, sabe? Então, e eu queria falar também, voltar um pouquinho só sobre essa questão de gênero, né, que eu sinto que quando é o menino, que é o mais velho, a família faz todo um esforço, né, não normalmente, né, mas tipo, culturalmente, né, a família faz todo um esforço pra privilegiar esse menino, o desenvolvimento desse menino pra que ele consiga ganhar dinheiro, pra que ele consiga, sei lá, né, se desenvolver. Então tem esse movimento. Agora, quando é pra menina, normalmente ela tem que sacrificar o que ela quer, ela tem que sacrificar as coisas dela pra cuidar dos outros, pra cuidar da família, né? Então tem todo esse movimento de servir a família, que eu acho que é diferente quando é com o menino, né? O menino tem essa possibilidade de, querendo ou não, ter uma individualidade, né? A menina, ela tem que ficar se segurando pra não... Porque senão é egoísta, né? Não sei, então sinto um pouco isso. Eu acho que em certo ponto, acho que isso deve pesar bastante mesmo, assim, nessa diferença, sabe?
Eu tinha comentado, a gente tá regravando essa parte, pessoal, porque a gente descobriu que o microfone da Mai não tava gravando. Então eu vou repetir algumas coisas que a gente tinha falado e a Mai finge surpresa. Mas assim, eu não sei se por ter sido criada numa família que tem muitos primos e eu sou a única neta, menina, eu sinto que eu vivi um mix dessas coisas, pelo menos até hoje. Pode ser que isso mude e eu seja mais cobrada. Não que eu não seja cobrada também pelo cuidado. Principalmente com a minha Bá, com o meu Di, né? Como eu sou, também tô muito próxima ali, quase todo dia almoço ali, porque eu tô trabalhando em Biporã também e tal. Mas o meu irmão também, eu tenho um pouco de diferença com o meu irmão, por exemplo, 3 anos de diferença. Apesar de sim ter sido um pouco cobrado de você é irmão mais velho, mas eu acho que mais do lugar de ser mais velho, sabe? Irmão mais velho. Porque eu vejo muito essa coisa de tipo, briga, mas no final, irmãos mais velhos sempre têm um carinho e uma preocupação com o mais novo. E isso realmente eu sempre tive muito, tipo, de ver meu irmão mal, chorando e tal, de ir lá acolher, que meu irmão era bem chorão. Então, de ir lá acolher. Mas a gente cresceu muito junto, né? Tipo, com 3 anos de diferença, então a gente brincava junto. Eu nunca fui colocada muito nesse lugar de você é mais velha, você vai ser responsável por ele e tudo mais. E na família do meu pai, como eu fui a primeira e até hoje a única neta menina, e também não era a mais velha, a neta mais velha. Então, meus primos que cuidavam de mim. Eu era até mimada nesse quesito, assim, né? Tipo, era visto como uma princesinha, que precisa de cuidados. Tá sendo difícil porque eu não consegui mais reagir com surpresa. Eu tinha reagido com surpresa antes, todos esses fatos. Agora eu tô tipo, é verdade, ela acabou de dizer, faz 2 minutos. E assim, o fato que a Mai tinha ficado surpresa, mas eu vou repetir, ela vai fingir surpresa, que como todo mundo queria neta menina, alguma filha menina, meus pais, quando descobriram que eu era menina, eles não falaram e deixaram ser surpresa pro dia que eu nascesse. Então, todo mundo descobriu que eu era Bruna no dia que eu nasci. Não sei como eles conseguiram segurar essa informação. Mas daí comprava tudo amarelinho, né? Isso, tinha essa coisa, sabe? Mas todo mundo suspeitava, porque não fazia sentido meus pais guardarem essa informação, né? Sim, senão seria só mais um menino e falariam, né? Exato, E já tinham quantos meninos já? Tipo, porque tinham 5, né? Nossa, gente, 5. Eles estavam mesmo com muita vontade de menina. Eram 4 e mais um que tava, que a minha tia tava grávida junto com a minha mãe, praticamente, e era um menino. Então, eu vim aí pra trazer um equilíbrio, mas acabei sendo minoria. E aí eu sinto que eu fui meio que, tipo, cobrada no sentido de estudar. Como eu cresci muito próxima da minha Bá e do meu Di também, eles sempre me cobraram muito estudo. Muito. Então, vai estudar, Bruna, você estuda. Meu pai também sempre cobrou. Em casa sempre foi muito cobrado isso. E eu acho que eu vivi um privilégio muito grande na minha infância e adolescência, que é os meus pais muito presentes. Porque você já comentou várias vezes que a sua mãe saía pra trabalhar, seu pai também. Então, em casa, a gente sempre teve meu pai e minha mãe muito presente. Meu pai sentava e fazia a lição de casa junto, sabe? E cobrava, e ficava bravo quando a gente errava. Eu tô rindo porque eu tive uma conversa com a Ana, nossa amiga, e aí eu tava assim, nossa, mas é mó bom ficar sozinho, Deus me livre. Tipo, os pais presentes. Não, mas minha mãe, ela cobrava bastante estudo e ela tomava de mim as coisas, as matérias. E ela é professora. E hoje ela é professora. É que na época, quando eu era mais novinha, ela não era, né? Sim. Ela foi virar professora, eu já era mais velha. Mas, tipo, ela que tomava todas as minhas coisas, assim, tipo, ela... Porque ela já gostava também. Sim. Era a vibe dela. Então, minha mãe foi bem presente nesse lugar, assim. Mas, é que eu ficava muito tempo sozinha, eu ia te perguntar isso. E aí, eu sinto que é uma das coisas que eu falei da individualidade, eu percebi que eu tinha muito... Apesar de eu ter falado tudo isso, e ser irmã mais velha também, eu tinha muita liberdade pra ser muito eu, e ficar nas minhas piras, e ficar meio doidinha. Tipo, não era muito cobrada, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No máximo era tipo, não senta desse jeito, Mayumi. Não sei lá o que, sabe? Tipo, mas minha mãe e minha família, assim, em geral e tal, eles não me cobravam tanto pra deixar de ter as minhas coisas e eu não tinha que, sabe? Não sei pra você, assim. Um negócio que me pegava muito, tipo, eu fui começar a andar sozinha, ir pro colégio sozinha com 17 anos. Minha mãe não deixava, meus pais não deixavam pisar, e ainda eles falavam, você é menina... E você só vai entender quando você tiver filho. Aquelas frases clássicas de mãe e pai. E é por isso, porque meus pais, eles ficaram muito tempo, tipo,
sem trabalhar, né? Minha mãe sendo dona de casa, meu pai autônomo ali por um tempo, quando eles voltaram do Japão e tiveram a gente. Então, era muita presença deles mesmo. E eu ficava puta com isso. Gente, eu odiava, porque eu via meus amigos indo pra padaria, que é na esquina, sozinhos. E eu não ia. Eles não deixavam. Então, essa coisa de ir buscar o irmão na escola, eu não tive também, porque eu comecei a trabalhar cedo e tal. Meu irmão estudava em horário diferente. Mas meus pais sempre fizeram todo esse papel. Então, eu não tive esse papel de irmã mais velha, sabe? De, ficar sozinha em casa. Meus pais dificilmente deixavam gente sozinha em casa. Tipo, porque, vai mexer no fogão. Era um hiper cuidado, assim, muito, muito... Que maluquice! Era. Então, eu acho que isso talvez não tenha sentido tanto, sabe? Nossa, mas você não ficava brava? Eu lembro exatamente dessa época que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, minha mãe ficava me levando pra... Porque, querendo ou não, também eu sempre fui pra escola, entre aspas, sozinha, porque minha mãe me colocava numa van... Sim. E eu ia, né? Tipo, porque eu morava no Japão e tal. Mas eu tava com as minhas primas, que daí depois eu volto nesse assunto que eu já tinha falado disso quando eu perdi o áudio. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu olhei assim e via todos os meus amigos indo sozinhos pra escola. Falei assim, meu Deus, que coisa mais vergonhosa você me levar pra escola. Eu briguei tanto com a minha mãe, que foi horrível, mas ela me deixou. E depois eu buscava a minha irmã, no final das contas, né? Então, era isso. Você faz esse movimento. Porque é isso, você tem 6 anos de diferença com a sua irmã do meio, né? E daí também minha mãe começou a trabalhar, né? Meu pai tava no Japão. Então, minha mãe começou a trabalhar, porque daí ela se formou, ela virou professora e tudo mais. Então, de fato, eu tinha que ajudar mesmo ela, né? Não dava pra ela só ficar nesse movimento, porque não ia dar conta. Exato. Eu tinha que ajudar ela. Então, eu buscava a minha irmã. Eu até ficava, tipo, meio puta, assim, porque a minha irmã, chegou uma hora que ela já tava com uns 12, 13 anos igual eu, entendeu? E aí, como a minha irmã é mais nova, né? Porque eu tenho 2 irmãs. Então, a minha irmã do meio era mais nova. Naquela época que não tinha nascido a minha outra irmã. A minha mãe ficava, tipo, não, tem que buscar a Milena, né? Tem que buscar a Milena. E eu, tipo, eu ia embora sozinha. Vai que ela vai embora sozinha. Você é louca? E aí, foi um processo até eu conseguir convencer a minha mãe de deixar minha irmã ir sozinha. Eu tive que fazer todo esse movimento pra minha irmã também. Não foi a minha irmã que falou, não, agora eu consigo ir embora sozinha. Era tipo, eu falando, não, a Milena consegue ir sozinha. Eu não vou mais buscar ela. Não vou. E era um cuidado também com a irmã mais nova, né? Com a minha irmã, tipo, da minha irmã também se desenvolveu. Não, a minha mãe com o cuidado da minha irmã pra ela ficar, tipo, protegida. Isso. E ela tem que crescer também. Exato, essa proteção com o irmão mais novo, né? Que existe muito também, né? Não, e um parênteses rapidinho, que eu lembrei quando você falou disso, é porque eu também sempre lembro de um episódio da Turma do Bairro. Sabe a Turma do Bairro? Não sei se vocês sabem, vocês são pessoas jovens, né? Mas a Turma do Bairro tem a número 5, que é a negra, né? E ela tem a irmã dela, que é muito legal, que é a irmã dela que é adolescente, não sei se você lembra. A irmã dela adolescente é maravilhosa, mas enfim, os adolescentes eram brigados com as crianças. Então, eles eram, tipo, de times diferentes. Então, elas lutavam umas com a outra, né? Só que aí, a número 5, que é a mais nova, tem um momento que ela tá meio que caindo, assim, de um precipício que elas tinham lutado. E aí, ela faz uma carinha assim, mas por favor, minha irmã, me ajuda, e sei lá o quê. E aí, a irmã dela, como é uma irmã mais velha, vai lá, apesar da briga, pega a menina, puxa ela, só que aí, o que a número 5 faz? Porque ela é uma irmã mais nova, puxa a irmã mais velha e a irmã mais velha cai. Irmãos mais novos não são confiáveis. Não são confiáveis. Os irmãos mais velhos sempre caem nessa ladainha. Fica tipo, ai, tadinho dele, eu preciso muito ajudar o meu irmão mais novo. Aí você vai lá, ajuda. O irmão mais novo não pensa igual. O irmão mais novo passa uma rasteira em você. O irmão mais novo não tá nessa vibe. Não, tem um lance assim mesmo, realmente. Mas enfim. Mas eu acho que é isso, tipo, como... a minha mãe, no primeiro dia do meu trabalho, eu comecei a trabalhar com 16 anos, ela me levou até a porta do trabalho. E aí, quando ela voltou, tipo, parou de ser só dona de casa, né, saiu pra trabalhar fora e tal, que foi já quando eu tava de uma jovem adulta, aí tudo isso parou, mas eu sempre fui muito independente. Então, assim, eu comecei a trabalhar, sendo adolescente ali, final da adolescência, no ensino médio ainda, nesse estágio. Aí eu comecei a fazer cursinho à noite, estudava de manhã, pegava ônibus e tal. E eu sempre fui muito assim, eu sempre quis fazer esse movimento de tipo, me deixa que eu sei me virar. Só que o meu irmão, fazer uma crítica a ele já, acho que ele cresceu acostumado com isso, né? De apoio, suportes e tal. Mas enfim, as pessoas se desenvolvem.
Você tem que largar um pouco a mãozinha ali pra se desenvolver. Até por isso que eu acho que eu comentei que eu acho que eu vivi um mix de responsabilidades de gêneros, assim. Porque eu sempre fui muito cobrada de estudos, não que outras pessoas não tenham sido, mas, sei lá, sempre foi muita coisa em cima de mim, sabe? O meu pai sempre falou, ai, você tirou nota máxima, não fez mais que a sua obrigação, era isso que eu escutava em casa, entende? E aí eu via que a cobrança não era igual pro meu irmão também, porque o meu irmão tinha umas dificuldades de ensino, de estudar e tal, e pro meu irmão era mais tranquilo tudo isso. Eu não via ele sendo... Ele foi cobrado, mas eu acho que a expectativa sobre mim era muito maior. Eu não sei muito bem. É que eu falo isso às vezes, mas eu tenho a impressão de que minha mãe, ela me criou um pouco meio com uma vontade que eu fosse um menino, sabe? Porque eu não sei direito fazer coisas muito simples de casa e tal, sabe? Porque minha mãe nunca foi uma pessoa super... E também como a gente é todas mulheres lá em casa, então não tinha essa briga de gênero, não sei como que era na sua casa, mas na sua casa parece que também era uma coisa mais de igual, né? Mas, tipo, não tinha essa coisa, tipo, ele não vai lavar a louça, ele pode ficar sentado no sofá, né, o irmãozinho pode ficar no sofá. Então, como todo mundo era mulher lá, e meu pai, né, maior parte da nossa vivência, assim, ele morou fora, né, tipo, no Japão e tudo mais, então era, tipo, tudo era muito dividido em igual, sabe? Então, tem que limpar a casa, todo mundo dividia, então não tinha uma grande questão quanto a isso. E minha mãe não super cobrava que eu soubesse fazer tal coisa ou tal coisa, porque ela nunca gostou também muito, então eu sinto que foi um pouco disso. Ela sempre quis estudar e ela não pôde estudar, ela casou muito cedo, então eu sinto que pra mim veio muito essa cobrança, porque minha mãe projetou muito do que ela queria ter vivido em mim. Então era tipo, você tem que ser independente, você tem que se desenvolver, você tem que ser desenrolada. E com a minha irmã ela projetou outra coisa, entendeu? Tipo, ela... E foi, enfim. E como reflete mesmo, né? Mas aí eu sinto que eu fui muito um menino, assim, entre aspas. Tipo, não, você tem que... Vai Você começou a trabalhar super cedo também. Você trabalhou em shopping, você trabalhou em restaurante. Não, mas é que eu sempre fui meio... Sei lá o que eu tenho. É que por exemplo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai tinha dado pra gente uma impressora que imprimia no CD. Sabe, imprimia em cima do CD, assim, a imagem. Eu comecei a vender CD do Rebelde, entendeu? Tipo, eu sempre tive minhas piras, sempre fui meio doida. Então, eu comecei a vender e aí eu ganhava dinheiro com isso. Aí, depois, eu comecei a trabalhar, tipo, de recreadora. Tipo, eu tinha uns 14, 15 anos de recreadora de festa, sabe, infantil. Sei lá, eu só pegava uns contatos muito loucos e ia. Então, minha mãe deixava. Mas não é porque você era mais enrolada, mais pra, tipo, de, sabe, se jogar na vida, porque eu queria comprar uns negócios. Então, de você encontrar os seus próprios meios, entende? Sim. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de ser irmã mais velha ou não. Não, eu acho que com certeza no sentido de você, enfim, né? Eu você também acho. Ter que ter aberto várias coisas na sua família, você ter que ser não sei explicar. Desbravadora. Tipo, você tem que fazer... Esse processo que eu falei que eu fiz com a minha irmã, né? Tipo, se eu não falasse, não, eu quero ir sozinha, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar tal coisa, ninguém ia fazer. Agora, e aí entre parênteses, porque não é tanto com a Milena, mas com a minha outra irmãzinha mais nova, que daí minha mãe teve uma filha com 40 anos. Então, eu tinha 23, tava nascendo a Mariane, minha outra irmã. E a minha irmã, a Mariane, às vezes ela quer sair com a amiguinha dela pra ir pro shopping. Ela faz eu mediar a minha mãe. Tipo, mãe, eu acho que já dá, eu acho que ela consegue, eu acho que a outra amiguinha dela pode, eu acho que sei lá o que. E aí é isso, né? E você é né? muito irmã mais velha da sua irmã, da Mariane. Da mais nova, eu sou muito irmã mais velha. Tanto que você leva ela pra tomar café, pra ir pro cinema. Então, tipo, e até um alívio pra sua mãe. Vou pro show com ela, eu já vi Ana Castela, meu Deus do céu. Exato, tipo, é que você é muito irmã mais velha, né? E aí você é uma irmã mais velha que, tipo, tem sua vida independente, que mora sozinha, é muito legal. Então, e isso, como falar que não interfere na vida da irmã mais nova, né? Porque imagina, tipo assim, eu não tive isso. Eu era a irmã mais velha, a filha mais velha, e eu não tinha uma irmã ali que eu podia ir na casa no fim de semana e fazer as coisas, era sempre muito de igual pra igual, né? Então, aí que eu tenho que fazer também esse parênteses, porque eu tinha falado isso antes e eu acabei não
falando de novo, porque na minha família do meu pai, né, que é a minha família nipo-brasileira, eu sempre tive 2 primas que eram mais velhas do que eu há alguns anos. Então essa minha outra prima era 3 anos mais velha do que eu. E nossas fotos de criança somos sempre nós 3, assim, sabe? E eu era a mais nova delas, porque daí minha prima tinha 3 anos e a minha outra prima tinha 2 anos mais, tipo, sabe? Elas foram muito juntinhas, irmãs, e eu no final. E aí, essas minhas primas me levavam no shopping, essas minhas primas, eu ficava fim de semana na casa delas, e eu tenho um agravante de que a minha tia, mãe delas, ficaram no Japão por um tempo, então elas ficaram sozinhas, imagina. Meu Deus. A minha prima, ela tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, 15 anos, 14 talvez, não, eu acho que 15. E a outra minha prima com, sei lá, essa 16, a outra com 15 e eu com 13. E aí, tipo, elas moravam sozinha, tinha mais o meu priminho que tem a idade da Milena, e ficavam numa casa sozinhos. É que às vezes minha tia, que é minha outra tia, ia lá, cuidava deles, levava comida, ia fazer compra. Mas amadureceram muito rápido, né? Ela teve que cuidar daquela casa, igual uma mãe, e eu ficava junto, gente. Então eu ia passear com elas. Eu tive essa vivência de ter uma irmã mais velha, entendeu? Lembra aquele filme Ninguém Pode Saber, do Coreda? Não, assim, não que sejam os mesmos, mas lembra um pouco da responsabilidade. Mais um pouco, Eu lembro que eu achava estranho, por exemplo, que eles sempre tiveram muito bichinho, né? E a casa não era super limpa, e eu achava meio estranho isso, porque eu sempre tive a minha mãe junto comigo. Minha mãe nunca abriu mão disso, né? Apesar de tudo. Eu achava um pouco estranho, mas hoje eu vejo que eles eram crianças. É óbvio que eles não iam ter disciplina, é óbvio que eles não iam ter todo o movimento e tudo mais de organização, né? Porque eles estavam meio que desse jeito. Mas enfim, então eu tive essa sensação de ter uma irmã mais velha que me levava, que me dava roupa, que fazia tal coisa, eu queria também fazer porque ela fez, sabe? Então também acho que ajudou muito ter isso. Eu ser irmã mais velha na minha família, mas ter essa minha prima que, querendo ou não, essas minhas 2 primas que abriram umas coisas pra mim, O episódio que a gente fala do filme, Ninguém Pode Saber, é o episódio 28, tá? Muito bom esse filme, gente. Do Projeto Torim. Procurem aí, Sim. se vocês quiserem assistir. Mas eu não vou invalidar tudo que meus primos fizeram, porque eu também tinha muito isso, e eu sou muito ligada à minha tia, Emília, que é minha madrinha. Ela sempre me pegou muito pra cuidar. A tia do morango. Ela sempre me pegou muito pra cuidar, sempre cresci muito próxima. Mas muito por ser a única neta, menina, sabe? Então tem essa questão, assim. Mas eu acho que, até olhando aqui o roteiro, que a Mai pontuou algumas coisas, eu acho que realmente a gente abre um pouco desses caminhos em casa, sabe? Porque é isso também, pensando pelo lado dos pais, que na época a gente não tinha muita noção, mas os nossos pais também estavam aprendendo com a gente. Né? Os nossos pais nunca tiveram filhos antes da gente. Então, é o filho mais velho, o primeiro filho, que eles vão aprender, que eles vão, né? Enfim, descobrir também como é ser pai, como é ser mãe. E aí, pro irmão mais novo, obviamente, as coisas já estão um pouco mais fáceis. E mesmo depois que já nasceu o irmão mais novo, tipo, por exemplo, eu, né, a primeira vez que minha mãe teve que ser filha de uma adolescente foi comigo, entende? Não foi com a minha irmã adolescente, né? Exato. Então, a minha mãe ficou louca quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Tipo, meu Deus do céu, como você vai fazer uma tatuagem, entende? Tipo, que loucura, você é louca? Tipo, aí hoje em dia, se minha irmã, qualquer uma delas, qualquer pessoa sair com uma tatuagem, não vai ser nada demais. Aí um piercing, um sei lá o quê, tipo, tanto faz, sabe? Não, isso também em casa, e pra ajudar, nenhum dos meus primos, mentira, eu tenho um primo hoje, que gosta de tatuagem. 2, eu acho. Mas enfim, eu fui a primeira ali, tatuagem, essa tatuagem grande, né, que a minha Bá e meu Di odeiam, meu pai também odeia, até minha mãe também não gosta, mas enfim, eu já tava trabalhando, já tudo, e eu acho que tem um pouco dessa visão de eu ser meio desenrolada pra vida, sabe, a galera, minha família, acho que sempre me colocou um pouco nesse lugar também. O que é bom por um lado, mas sempre também me gerou bastante cobrança, autocobrança mesmo. De tipo, beleza, tem que passar no vestibular público e tudo isso. E nossa, como que isso vai ser se eu não for aprovada? E enfim, é meio cansativo. Então, mas tinha não, eu acho que sim, né? Que como eu não era super com notas e sei lá, minha mãe queria que eu fosse formada e tal, né? E tivesse um trabalho. Pra mim era tipo, você tem que trabalhar. Eu acho que até essa coisa de eu querer também fazer vários trabalhos um pouquinho antes, veio um pouco dessa pressão, assim, parecia que eu não podia ser estagnada, sabe? Parecia que eu não podia ser folgada. Tinha sempre uma coisa assim, tipo,
você não pode, né? Agora eu sinto que as minhas outras irmãs, elas têm uma sensação de que elas podem ser, sabe? Tipo... Um pouco mais relax, né? É, tipo, sei lá, alguém se vira, alguém faz acontecer que não sou eu, sabe? Mas tipo, é claro! Tipo, não que eu seja uma pessoa super que faz muitas coisas, mas é que eu não me envolvo muito nos problemas que não são meus, então tem isso. E eu também resolvo meus problemas, e daí eu tô assim, tipo, eu não quero ninguém me metendo em nada, e eu também não me meto em nada, entendeu? Tipo, eu faço minhas coisas, ninguém também tem que resolver minhas coisas, mas minha mãe sempre me criou no sentido, tipo, resolve, sabe? Tipo, você resolve, vai lá. E não é uma coisa assim, tipo, é meio meritocrático, assim, da minha mãe. Mas, tipo, se você quiser, você consegue. Tipo... Não, mas tipo, mãe... mas nesse sentido, não, do foi âmbito ótimo. familiar, né, em que vocês três estão no mesmo, 3 filhas, estão no mesmo contexto e tal. Não, com certeza, porque, por exemplo, quando minha mãe trabalhava, eu tinha que cuidar da minha irmã, né, eu tenho que resolver mesmo, né, vai deixar pra minha irmã resolver 6 anos de diferença, coitada da menina, não vai dar, né? Tipo, tinha várias coisas nesse sentido, né, você tem que... Se virar. E você tem que ajudar as outras pessoas a se virarem, né? Tipo... Eu acho que em casa eu sempre tive muita imagem do meu pai nesse lugar, porque o meu pai sempre foi o cara desenrolado, sempre foi de, vou pagar as contas, vou resolver isso, pensar nas lojistas, a gente vai sair, vamos sair tal horas, não. E aí, eu acho que eu peguei um pouco de, não sei se eu peguei, se eu aprendi. Ele é filho mais velho? Não. Mas meu pai morou sozinho, né? Tá. Tipo, quando ele se mudou pra Londrina, ele morou sozinho, dividia a casa e tal. Então, não sei, eu não sei se eu peguei um pouco disso dele, se eu via ele nesse lugar, porque em casa, essa questão de gênero nunca foi tão atravessada, até porque meu pai sempre fez tudo em casa, em questão de tarefa doméstica e tal, mas eu já escutei algumas coisas da minha mãe, sim, de tipo, você é menina, então você precisa fazer isso, e eu sempre questionei, sempre confrontei muito. Eu falava, não, mas meu irmão também pode, ele também pode lavar louça. E hoje, olha só, né, meu irmão faz muito mais na cozinha do que eu, no sentido de cozinhar, né, não que eu não faça, não que eu não lave louça e tal, mas de cozinhar, de estar ali à frente, meu irmão é muito mais que eu. Então, acho que isso a gente teve muita sorte também, porque como a gente cresceu muito junto, carrinho, boneca, sempre foi muito compartilhado. Então, nunca teve muito isso, de tipo, você é menino, você vai fazer isso, menina vai fazer isso. Meu pai sempre cobrou que nós dois fizéssemos tarefas domésticas, limpasse a casa e tudo mais. Só que nessa questão de, principalmente estudo profissional, eu percebo muito que foi diferente. Tipo, a pressão de passar no vestibular, essa expectativa, às vezes não pressão falada, verbal, mas essa expectativa, né, porque eu também sempre acabei tirando notas altas em escola, sempre fui a estudiosa, entre aspas, e a expectativa, meu Deus, então agora é a época dela, eu fiz cursinho também, enfim, acho que tudo isso soma, sabe? Eu fiz cursinho. Nossa, por que eu repito tantas coisas, né? Eu já falei que eu fiz 4 vezes fisiologia, né? 3, 4. Eu fiz 3 vezes cursinho. Mas eu não aguentava mais olhar pra aquele lugar lá, mas eu pagava meu cursinho. Não, eu também, eu paguei meu cursinho no ensino médio. Tipo, eu fazia ensino médio e fazia cursinho, mas você também já trabalhava, né? Então, assim, e quando você começou a psicologia, você também trabalhava ainda. E o curso integral, né? Foi, mas não porque minha mãe, tadinha, né? Eles me davam o básico, tá bom, gente? É que eu queria fazer outras coisas. Mas porque você queria um pouco da sua independência, né? Então, acho que tudo isso soma um pouco. Eu não sei, né? Fiquei pensando agora se não tem essa coisa assim de, tipo... Como você é a mais velha, eles estão mais ansiosos, tipo, de se você vai conseguir fazer as coisas. Aí quando é o mais novo, tipo... eu acho que deu certo com a primeira. Acho que se ela que fizer, ela vai fazer. Se ela quiser ou não. Ou não deu certo com a primeira também, ficar fazendo isso. E também eu acho que você... não sei, né? Quando você é mais velha, você vai pros lugares e você representa seus pais, sabe? Tipo, você não pode ser a menina mal educada, a que xinga todo mundo, a que fala sei lá o quê, porque os pais ficam com vergonha. Aí quando é o mais novo, tipo, nossa, eu já passei tanta coisa com essas crianças que, sei lá, né? Tipo, acho que tem um pouco disso. Não é. Eu acho que, tipo, o mais velho é tipo, não, eu tenho que... Esse é meu filho, eu tenho que fazer ele dar exemplo. Tipo, acho que a gente agora mais novo, tipo, A gente tem filhos? Não. A gente só tá falando aqui da fontes, vozes da nossa cabeça e um pouco da experiência. Contem vocês. São pais de mais de um filho, né? Mas eu acho que esse lance de, tipo, da primeira experiência com o pai... E você quer acertar também, tem sabe? Um pouco disso mesmo. Porque eu percebo muito em casa, até com essa questão...
Nossa, gente, principalmente de namorado. E isso abre muito caminho mesmo em casa, porque quando eu comecei a namorar, tudo bem, hoje eu dou um pouco razão pra minha mãe, que tinha 17 anos, tava no primeiro ano de faculdade, namorar... e vocês sabem também, a gente já falou disso aqui, relacionamento interracial, meu ex era negro, aí numa família que, gente, não tem como, vem de uma carga histórica, vem de um racismo, sabe? E aí, todo esse choque, e aí eu ser mulher, que a minha mãe sempre bateu muito nessa tecla, você é mulher, você só vai entender isso quando você for mais adulta. Hoje eu entendo um pouco, realmente, esse super cuidado dela, sabe? Super proteção, de andar sozinha, mas eu tava indo pra escola, mas ao mesmo tempo, ela não adiantava, ela tinha medo. E essa coisa de não falar com ninguém estranho, sempre rolou muito esse papo em casa. Não aceitar doce de gente estranha, tipo, não conversar com pessoas estranhas, não adiantou, né? É o que eu ia falar. É por isso, ó, se vocês estão ouvindo a gente, são pais, eu vou explicar uma coisa bem simples, bem psicologia. Que é, se você ficar deixando a sua filha assim, isolada, ela fica tonta, entende? Porque a Bruna fala com qualquer pessoa. Hoje ela melhorou. Melhorei. Hoje ela melhorou muito. Mas, tipo, ela não tem um feeling assim, amiga, esse cara tá dando em cima de você, para de falar com ele. Você não quer ficar com ele, né? Tipo, porque se ela quisesse, tá tudo bem. Na época que ela era solteira, tipo... Né, tá falando com o cara e tá dando em cima de você, você quer ficar, tá tudo bem. Mas a Bruna não percebia. Eu assim, Bruna, sai daí. Esse cara não tá a fim de saber se você realmente acha isso ou não. Ele só tá... Segundo as intenções. E ela não sabia diferenciar, então não ajudou, entendeu? Mães e pais, vocês precisam... Eu acho que também precisava de um embasamento maior, sabe? Você só proibir, sem explicar, não ajuda a mudar muito o caminho, né? Então, acho que em casa vivi muito isso. E aí, quando eu comecei a namorar muito nova, o que eu escutei foi, não, você precisa estudar. E porque eu tava no começo da faculdade. E aí, ao mesmo tempo que meu pai já tinha uma visão de é melhor acolher, porque senão a Bruna vai se distanciar. Então, as primeiras experiências do meu ex-namorado em casa... Tadinho! Ele não podia dormir no mesmo quarto. Coitado. Não, e eu fiquei puta com isso. Tanto que, assim, acho que na terceira vez que ele foi em casa dormir, eu já consegui uma conquista dele dormir no mesmo quarto. Porque eu batia de frente, eu reclamava. Eu era bem afrontosa. E aí, quando meu irmão começou a namorar, ele já podia. Mas é menino, né? Então, tem também esse recorte, né, de gênero e tal. Mas acho que meus pais daí perceberam que é isso, sabe? Não, o meu ex, porque eu também comecei a namorar, né, eu tinha 17. Quer dizer, eu não tinha 17, tinha 18, 19. E aí, meu ex não podia dormir em casa também. Ele demorou muito. Nossa, eu acho que ele só dormiu na minha... Mas também minha casa é muito pequenininha. E a casa da minha mãe era muito pequenininha. E eu dividia quarto com a minha irmã. Também tem esses pontos, né? Mas nem se fosse pra dormir na sala, uma coisa assim. Minha mãe não deixava. Não deixou até não sei quando, assim. Tipo, muito tempo. Depois só, né? A gente morou junto. E aí... E eu tinha que ficar indo dormir na casa do meu ex, né? Então, sempre que a gente ia, eu ia pra casa do meu ex. Mas aí a família dele, tudo bem, tipo, deixava. Eu acho que essa ideia dele ser menino, né? Também. Mas ele era o mais velho? Também não, né? Ele era do meio. Eu acho que... Então, eu acho que o namorado da minha ex-cunhada também não dormia com tanta frequência lá, porque mas também ele morava sozinho, né? Ele era de república. Então, não tinha nenhum porquê também dele ficar dormindo. Não sei se era uma questão da família dela, né? Por ela ser menina. Ou se era porque ela ia dormir na casa dele, entende? Entendi. Mas eu só dormia na casa do meu ex. A minha mãe não deixava também. Tipo, ai, não sei o quê. Tipo, gente, vocês são doidos? Até então que meus pais foram mente aberta, porque eles deixavam dormir. Só que não, no mesmo... Aí, coitado, meu irmão tinha que sair do quarto dele. E meu irmão, sei lá onde meu irmão dormia, na sala, não sei. Coitado! Não, aí agora defendendo os irmãos mais novos, eles também são meio que jogados pra uns lados assim também, né? Querendo ou não. Tipo, eles também são meio tipo, eu sei lá. Dá seus pulos aí. Tipo... O mais velho precisa fazer algumas coisas aqui, aí você se vira. Tadinhos. Mas isso é muito doido, porque eu acho que a nossa vivência, apesar de eu querer trazer esse tema, ela é muito diferente mesmo, né? Porque, querendo ou não, minha mãe também não tinha esse foco no casamento. Porque minha mãe casou muito cedo. Minha mãe casou com 18 anos. E ela tinha muito medo que eu ficasse grávida também, né? E aí, o que aconteceu? Eu, com 23 anos, a minha mãe revelou que tava grávida. Imagina!
É verdade. Tipo, eu assim, mãe, eu não fiz nada. Eu tô aqui sem filho. Você vai estar você que tá falando, sua com 40 anos. E ela tava louca, eu morria de medo de eu ficar grávida, que sei lá o quê, sabe? Tipo... Mas enfim, né? Foi o momento lá da família. E foi maravilhoso, eu amo minha irmã, né? Mas a minha mãe tinha muito esse foco de não é pra fazer isso, você vai ser independente, porque minha mãe dependia do meu pai, né, no começo da vida dela. Então, você vai ser independente, você vai fazer das coisas, blá, 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 blá. Então, eu demorei pra conseguir ser muito, tipo, eu gosto muito de filme. Eu já gostava de filme da Disney, mas eu, tipo, demorei pra dizer, nossa, amo romance, gosto disso, gosto sei lá o quê, porque eu sempre ficava, tipo, não posso ser a menina que gosta, sabe, de romance, eu tenho que ser a menina que... A responsável. Não, eu nem a responsável, Adulta. eu tenho que gostar de coisas que, sei lá, eu gosto de Senhor dos Anéis, entendeu? Eu gosto de aventura, eu gosto entendi, tá. de serial killer, eu gosto de, sabe? Não é que eu gosto, Você não podia ser a donzela delicada. Tipo, a tadinha, romântica. Nossa, vai casar e ter não sei quantos filhos, porque minha mãe ficava, tipo... Não, você vai ficar dependendo do marido, aí vai fazer lá o quê? Aí não vai conseguir comprar suas coisas. Ou seja... Minha mãe ficava muito assustada com ela isso. Ela botava os traumas dela em você, né? A minha mãe, ela foi mãe mais velha, com 31 anos. Eu nasci, ela tinha 31 anos, o que era bem diferente, né? Naquela época, né? Pra geração dela. Então, acho que isso foi bem cobrado da parte dela, assim. E a minha mãe fez faculdade, né? Ela formou em Química aqui na UEL. Então, acho que ela esperava também isso. Por isso que ela foi bem contra. Ela se opôs bastante. Você precisa estudar primeiro. Porque ela achava que isso fosse atrapalhar. E realmente, não atrapalhou porque eu tava em jornalismo. E era um curso mais tranquilo de se levar do que realmente, tipo, um curso que se cobra mais as coisas. Um curso integral. Porque, gente, 17 anos. Imagina, nossa... A gente matava um pouco as aulas, eu e meu ex, assim. E ele morava sozinho aqui, né? Porque ele era de São Paulo. Então, tinha um pouco dessa irresponsabilidade de viver uma adolescência meio tardia, porque eu não vivi, né? Na minha adolescência. Mas eu acho que não desviou tanto o foco, porque eu continuei trabalhando, segui trabalhando sempre, né? E sempre me virava e tal. Então, mas é isso, calma, eu ia perguntar se pra sua mãe ou pra sua família você sentia que isso era bastante, que eles estavam muito felizes e tudo mais, mas só antes de você me responder isso, no meu caso, minha mãe amava o fato que eu namorava, apesar dela ter feito todos esses escarcéus na minha adolescência de tipo, você tem que ser independente, sei lá o quê. Acho que ela não tancou o tanto de loucura que eu era, porque... Aí, quando eu namorava, minha mãe ficava muito aliviada, porque pelo menos eu tava com meu ex-namorado, entendeu? Sim. Porque eu matava, tipo, pra mim era diferente, eu matava muita aula. Quando eu tava namorando, eu era muito mais sensata, eu estudava. Tanto é que eu tenho certeza que eu só passei em psicologia, porque no finalzinho do cursinho, a gente começou a namorar. Então, eu parei de sair, eu parei de beber, eu parei de fazer as coisas. E aí, eu sentei e comecei a estudar. Então, aí, sei lá, na tarde, quando eu não tinha trabalho, eu tava na biblioteca estudando com os meus amigos e o meu ex, entende? Tipo, a gente tava lá fazendo esse movimento. Agora, quando eu não tava com o meu ex, todas as vezes que a gente terminava, minha mãe não me via em casa, minha mãe não sabia onde eu tava. Tipo, eram umas coisas meio malucas, coitada. Meu Deus, você é aquele estereótipo real de, tipo, namorando, a pessoa ali, assim, bela recatada do lar, e solteira, vida louca. Só que aí o problema é que hoje eu entendo um pouco que a família do meu ex tinha um pouco de razão, assim, que eu dei uma desvirtuada no filho deles, né? Tipo, porque daí eu tava fazendo essas coisas, só que minha mãe ficava um pouquinho mais calma que eu tava com ele, pelo menos, entende? Tipo, ele ia, entre aspas, me proteger, ele ia estar lá e tal. Mas aí eu levava ele às vezes também junto, mas eu fazia muito menos quando eu tava com ele, né? Hoje eu sou muito tranquila, minha mãe... Nossa, não ia ficar, porque você também mora sozinha. Hoje eu não faço mais. Mas, né, minha mãe, eu acho que ela tinha um medo de se eu morar sozinha também. Depois foi um tempo, assim, de eu ficar igual antigamente, né? Então, eu não ia parar em casa, eu ia fazer festa, eu ia fazer sei lá o quê. E hoje, pra você vir pra minha casa, nossa, você tem que marcar, tem que agendar, tem que me... Até que horas. Você não vai vir aqui na minha casa ficar fazendo zona. Mas antigamente... É que você já tá bem, né? Porque eu já cansei, né? Já vivi o que eu tinha que viver, já né? Tá já fiz o que eu tinha que fazer. Mas enfim, aí hoje minha mãe me olha dessa forma, tipo, nossa, bacana. Desde quando eu comecei a trabalhar como psicóloga mesmo, foi essa construção que voltou pro eixo pra minha mãe. Mas até lá eu era só uma... Nossa, a filha que deu errado, entendeu?
Entendi. Não, eu nunca fui Apesar de eu estar fazendo psicologia. Minha mãe já foi na UEL pra ver se eu tava indo pra faculdade. Ela foi ver se eu tava indo pra faculdade. Não, isso, meus pais nunca se preocuparam. Nossa, você lembrou que quando eu passei no vestibular, minha mãe me acompanhou até a UEL, no primeiro dia de aula. Deus me livre! Juro, sério, teve isso. Na reitoria, pra levar os documentos. Eu já trabalhava, eu lembro que trabalhava no hospital evangélico, ainda pedi, porque eu passei, acho que não foi na primeira chamada, sabe? Aí eu tinha um prazo muito curto de levar. E aí a minha mãe, acho que ela já trabalhava no restaurante, então à tarde ela ficava livre, e aí ela me acompanhou até lá, e eu lembro porque ela ficou, meu Deus, a UEL tá tão diferente da época que eu estudava aqui e tal. Que foi Coitada, imagina ver agora, né? Foi na intenção de, tipo, eu já conheço a UEL e vou lá junto pra te ajudar, tá? E porque meus pais estavam sem carro na época também, a gente não tinha mais carro naquela época. Hoje a gente tem, né? Mas enfim, foi uma época sem carro. E aí ela me acompanhou de ônibus, a gente foi de ônibus até lá. E aí no final minha mãe não sabia onde ficava direito de seca, não. Não ajuda muito. A gente foi pelo calçadão e a gente se encontrou lá, encontrei uns amigos lá e tal. Essa experiência do pai levar de carro, sabe, o filho e tal, eu não ia ter porque a gente tava sem carro. Então a minha mãe foi comigo, acompanhou e tal. É um pouco demais, mas é bonitinho um pouco, né? Não, é fofo, assim. Eu não fiquei tão perdida, porque realmente... com certeza. Eu ia me perder na UEL, ia ter que ficar me perguntando a cada 2 passos pra alguém onde ficava o Seca. E aí, pelo menos, tava com a minha mãe. E outra coisa, eu fui... Gente, eu passei minha graduação inteira, talvez porque eu namorava, né, um colega de sala, então eu não tinha essa percepção da UEL ser perigosa. Hoje em dia eu tenho. Porque eu tô fazendo mestrado lá. Amiga, eu saio da aula, porque eu tô fazendo... E você fazia à noite também, né? Fazia noturno. Então, acho que existia um pouco dessa preocupação dos meus pais, sabe? E hoje em dia, mais velha, eu tive que envelhecer pra ter essa percepção. Porque eu faço uma disciplina... O SEC é até relativamente tranquilo, mas eu faço uma disciplina de geografia que fica descendo lá na puta que pariu. E pra andar, tipo, de volta pro carro, é longe pra caralho. Eu ia falar isso, né? Fazer um recorte. É porque eu acho também, não é só porque você namorava, é porque lá onde você fazia as aulas, à noite é muito movimentado e é mais tranquilo mesmo. Então você não saía de lá, né? Não. Eu tinha uma percepção um pouco maior, porque na psicologia, quando eu comecei a estudar, tanto é que a primeira aula que eu tive, eu peguei o reitoria, sabe? E eu fui parar lá embaixo, eu saí, tipo, na física. Eu tive que subir, enfim. Mas, na psicologia, antes não tinha uns predinhos que tem do lado do HU. Não sei se você já viu aqueles predinhos. Não tinha aqueles ainda. Então, a gente não tinha sala para todas as pessoas. Então, a gente tinha que... Era espalhado. Então, eu fazia estatística e matemática. Eu fazia filosofia lá no CCH. Eu fazia sei lá o quê. Não. Então, a gente andava muito. Então, a gente já tinha mais noção da UEL ser grande e da UEL ser razoavelmente perigosa, assim. E a gente percebia, tipo, sei lá, era 6 horas da noite, não era super tarde, mas acabava a nossa aula no CCH, a gente tinha que andar... A gente já percebia que parava o movimento, que começava a ficar mais estranho. Principalmente quando era bem inverno, que começava a escurecer mais cedo. Gente. Aí a gente percebia. Ou, tipo, se era muito de manhã e tava neblina, porque na época, não sei como que é hoje, né? Mas quando era muito de manhã e tinha neblina, tipo, tinha neblina na UEL, gente. A gente andando assim, e a gente conseguia perceber que era mais perigoso. Mas hoje em dia... Eu acho que o povo da psicologia fica mais lá mesmo. Ninguém sai muito mais. Não transita. Mas você só percebe quando você transita. E no frio, agora no inverno, tipo, 10 e pouco da noite quando eu tô saindo da aula, não tem ninguém mais. Porque a galera vai embora mais cedo, a galera falta muito, né? E aí eu fico tipo, meu Deus, é muito perigoso. E eu tô aqui andando nesse calçadão sozinho. E não tem segurança direito. Não, qualquer um acessa. Sim. Né? Universidade pública. Mas enfim, então eu acho que existe esse recorte também de gênero em casa. Tipo, a sua irmã, a filha mais velha, né? Mas veio também todos esses super cuidados comigo, sabe? Seu irmão ou sua mãe não fez essas coisas? Seu pai não fez essas coisas? Eles até fazem, mas é que meu irmão não foi pra faculdade. Então, tipo, não teve tudo isso, sabe? Agora ele começou a trabalhar em outro lugar, né? Um ambiente que os meus pais... Porque antes meu irmão trabalhava com os meus pais. E os meus pais trabalham também hoje, né? E quando eu acessei a faculdade, minha mãe trabalhava já, fora de casa. Mas ela... É meio período, digamos assim, tipo, né, no restaurante. Então, à tarde ela tinha livre, ela conseguia... E eu estudei à noite. Mas, realmente, hoje eu dou um pouco de razão. Minha mãe ficava muito preocupada com a questão de até ônibus voltar. Eu chegava em casa, era quase meia-noite. No primeiro ano de faculdade, ela esperava eu chegar
E olha que tem ponto de ônibus muito próximo de casa, assim, sabe? Eu não tinha que andar sozinha. Senão, quando eu voltava do trabalho, a gente... Que doido isso, né? É que eu já tinha brigado muito com a minha mãe também, então eu já tinha... Tadinha da minha mãe. Ela sofreu. Mas ela também era uma mãe difícil, tá, gente? Só um parênteses. Mas enfim, tá tudo resolvido. Mas eu parava também nos pontos de ônibus, assim, depois do trabalho, 10 ou 11 horas da noite. Então... E eu tinha que andar até a minha casa, à noite era... Eu acho que é isso, né? Você tem que aprender a ficar mais ligada, a ficar mais, né? Sim, mas eu acho que talvez essa super proteção não me... Atrapalha, não sinceramente, né? Acordou um pouco pra vida, sabe? Eu comecei a pensar em tudo isso do ano passado pra cá. Mas e nem foi, tipo, o fato de ser mulher e tal. Mas pelo fato de exposição na internet. Eu comecei a me ver nesse lugar de insegurança por conta disso. Ano passado, quando a palestra foi invadida. Nossa! Que foi lá na UEL, inclusive. Não, sim, mas essas coisas mais básicas, cotidianas, não. Sua família te blindou bem, então. Que coisa! Aí eu comecei a me perceber mais como, realmente, gente, eu preciso pensar na minha segurança. E nem como influenciadora, né? Óbvio, veio pelo fato de ser influenciadora, mas pelo fato de ser uma mulher. E aí, enfim, não tem nada a ver com o fato de ser... Aliás, tem um pouco com o fato de ser irmã mais velha. E o meu irmão, por ele ser mais alto também e tal, às vezes acham que ele é mais velho que eu. Aí eu passo como irmã mais nova, muitas vezes. Não, mas é só conversar um pouco pra perceber. Exato. É meio nítido, assim, que ele é o irmão mais novo. É meio nítido os irmãos mais novos, eu sinto, né? Tipo, é raro um irmão mais novo não aparentar. Mas eu acho que tem o fato de que, por exemplo... Bom, a minha irmã do meio, ela nunca quis muito fazer muitas coisas também. Então, aí não tem esse muito problema. Mas a minha irmã mais novinha, né? Que é a Mariane, eu sinto que vai ser totalmente diferente também. Porque eu existo, sabe? Então, ela vai querer... A gente sempre fica zoando que a gente vai na balada juntos, né? Apesar do fato de que eu não vou mais pra balada. Mas eu vou com ela, né? Quando for a vez dela e tal, né? Tipo, então é isso. Eu vou ajudar ela, eu vou explicar pra ela, eu vou ir buscar ela, eu vou fazer as coisas. Tudo bem que minha mãe me buscava também, apesar de tudo. Se eu precisasse, minha mãe e meu pai me buscavam. Então, tipo, não era uma coisa que não tinha essa rede de apoio. Mas eu faria isso pra minha irmã, sabe? Eu explicaria pra ela, olha, não faz isso, não faz aquilo. Você tem que ficar prestando atenção na sua bebida, não sei lá o quê. Minha mãe não fez isso pra mim, porque minha mãe também não vivenciou esse tipo de vida, né? Então, eu acho que tem isso, eu fico muito preocupada também, né? Se acontece, tipo... Às vezes eu vejo uns casos, algumas histórias, eu fico, tipo, meio preocupada. Então é outra vibe, né? Ter alguém que tá olhando por você, né? Que não é só a mãe, só. E eu vejo, gente, que na minha família, o pessoal recorre muito a mim. Tem isso. O pessoal recorre muito a mim, não só dentro de casa, mas também por estar bem próxima da minha Bá, do meu Di, né, almoçar quase todo dia ali na casa deles, porque eu trabalho em Biporã. Eu também acabo sendo apoio em alguns momentos, assim, né, então quando precisa, às vezes até pra, tipo, tomar alguma decisão, me perguntam, me questionam. Eu acho que também vem de um lugar de que, tipo, me vem como uma pessoa que tem bastante contatos, uma pessoa que consegue, sabe, que entende os caminhos e meios. E aí eu tô nesse processo de botar uns limites, às vezes, em algumas coisas. Porque eu sempre abracei muito, sempre fui de resolver, eu sempre pensei muito. Eu acho que a maior sobrecarga pra mim nem é física, é emocional mesmo. Então, eu sei algumas coisas que meu irmão, demandas do meu pai, do meu irmão, do Lucas, meu namorado, sabe? Até no relacionamento isso tem sido E ele não é o irmão mais velho, né? Não, o Lucas é irmão do meio. Ele tem muito ar de não ser o irmão mais velho. Exato. É muito de boa. Não, dá pra perceber muito, gente. Até quando é homem. Quando é homem, ele fala alguma coisa assim... Você é irmão mais novo, né? Não é irmão mais velho. Você é irmão do meio, né? Você é irmão mais velho. Então, e assim, eu acho que isso é bom por um lado, porque realmente eu sempre tive muito essa postura de vou resolver, vou ligado no 220, consigo ter várias demandas na cabeça e tal, que não é saudável, óbvio, eu sei disso, não tô romantizando isso, mas ao mesmo tempo é porque é uma sobrecarga, né? Então é bom por um lado, porque me deu acesso a muitas coisas, a minha chefe me ama por conta disso, mas a gente tem que aprender também a colocar alguns limites, né? E eu acho que também, né, fiquei pensando que às vezes você confunde com validação, né? Você fica tipo, ai, que legal que as pessoas me procuram, que legal que quando vai precisar de alguma coisa me chama, que sei lá o quê. Tipo, você começa no... Eu acho que é uma armadilha, sabe, que vai sendo posto, assim, porque no comecinho parece que, nossa, eles valorizam muito, eles acham que você é muito capaz, que você dá muito conta. De repente, quando você tá vendo, você tá sendo meio que, né, entre aspas, usada, né? Então,
então é complexo. Como eu sou psicóloga, apesar de eu estar falando que eu era meio doidinha, estranhamente minha família e algumas pessoas, tipo, eu tenho gente que me manda mensagem, tipo, sei lá, uma pessoa da escola, sabe? Já faz não sei quando eu terminei a escola em 2009, entende? Tipo, eu tenho gente da escola que às vezes me manda mensagem, tipo, tal coisa aconteceu, Mayumi, o que eu faço? Tipo, mal sabem que a Mayumi, ela tem dificuldade às vezes pra resolver os próprios problemas dela. Não, mas não nisso prático. Nisso prático eles não me procuram. Ah, bom, porque... De psicóloga. Ah, tá, não, tudo bem, isso realmente. Não, de prático não. De prático acho que não é muito o caminho dela, não. Não é o forte, sabe? Não, prático não é prático. Não, me perguntam coisa de sentimento, tipo, terminei namorado, tal pessoa e tal. E me perguntam coisas, e a minha família também, às vezes, se precisa de alguma coisa mais... Conselhos. Mais de psicologia, eles vêm e me perguntam. Só que eu sou muito boa, depois de 6 anos de faculdade, depois de quase 10 anos de formada, eu realmente não me envolvo mais. Quando eu tava na faculdade, eu tentava me envolver mais, e isso me deixava muito angustiada, eu não conseguia muito ajudar também. Claro. Então, eu aprendi a ficar na minha. Então, eu só respondo, às vezes eu falo, tipo, até aqui eu posso ir, depois disso aí eu não faço ideia do que você vai fazer. Um beijo. Mas você começa achando que você é muito legal, porque as pessoas gostam muito de você, ou as pessoas ouvem muito seu conselho, ou porque as pessoas, sei lá o quê. E não é bom. E a Mai dá uns conselhos muito bons. Você tem uma visão muito boa, assim, das coisas. É por isso que também as pessoas te procuram muito. Mas você realmente sabe, tipo, é isso, até que... mas é que a nossa relação também é de amizade, né? Então, assim, não sei o que eu poderia te exigir demais. Tipo, Mai, vem aqui e resolve pra mim. Não, mas tem gente, tipo, eu já tive amizades, assim, era muito doido, porque a pessoa mal sabia de mim. Mas de falar, mandar mensagem, e aí eu tá ajudando, e eu, às vezes, ter que estar lá ligando pra pessoa, estar lá meio que em volta dela, sabe? Porque emocionalmente ser esse amparo, entende? Entendi. E aí eu tenho que, tipo, se você quiser, eu te mando um docinho, se você quiser, eu te ligo às vezes, se você, tipo, mas não dá pra você ficar me mandando mensagem toda hora e me acabando de áudio, por exemplo, porque eu não dou conta e eu nem tô afim de saber, sabe? Chega um momento que... É muito doido, porque eu sou razoavelmente fofoqueira, mas chega um momento que eu tô nem aí já. Tipo, eu não... sei lá. Acho que nesse sentido eu me sinto um pouco a irmã mais velha sendo influenciadora sobre racismo contra pessoas amarelas. Mas é meio isso, Você vive essa sensação, né? Vivo. E até pouco tempo atrás, eu era muito acessível, porque eu tenho esse perfil de querer dar suporte, de querer amparar. Só que eu cheguei no momento em que eu percebia que, além de tempo, era uma sobrecarga emocional pra mim. As pessoas me demandam muito no direct e tal. E se eu parar pra responder, pra ser apoio, pra ajudar todo mundo, gente, eu não consigo. Isso é humanamente impossível pra mim. E você é uma pessoa que realmente pega a briga, você compra a briga. Você não é uma pessoa que olha e fala... Então, isso, depois de psicóloga, né, de ser psicóloga, eu criei um pouco mais de insensibilidade, Tipo, tem umas coisas que não me afetam mais, sabe? Então, a pessoa me conta um negocinho, eu não cobro mais essa briga, mas eu acho que, tipo, como, né, sua pauta e várias outras coisas e eu tô estudando, e você estuda, né, agora isso. Tipo, eu acho que você realmente compra a briga e você fica muito irritada, né? Então, pra você é um desgaste real, assim. Eu tive que aprender a impor limites também pra mim. E isso é verdade. Às vezes pode parecer insensível, porque às vezes eu comento, às vezes até com a minha assessora ou com amigo, tipo, recebi uma mensagem, ou mostro, às vezes, uns textões que eu recebo muito textão no direct, que, gente, eu não consigo ler. Muitas vezes eu não consigo ler. E aí, eu fico tipo, não vou responder. E aí as pessoas, nossa, que dó. Gente, mas se eu parar pra fazer isso sempre, eu vou ficar metade da minha semana fazendo isso. E a pessoa não precisa disso também, sabe? Ela não precisa de uma pessoa estranha a ela, no sentido, tipo, uma pessoa que não conhece ela, não sabe da vida dela, pra validar ou invalidar a situação dela, claro. Entende? Ela tem que aprender a validar os sofrimentos dela lá mesma, com a rede de apoio dela. Porque imagina, vamos imaginar que você tem energia pra fazer isso. Até, tipo, se você é a irmã mais velha, né, pegando esse gancho, assim. Se você tem energia mesmo pra fazer isso, você tem tempo, você não vai deixar a pessoa resolver o problema dela, entendeu? Você vai estar
pegando pra você, e a outra pessoa vai ficar, tipo, passiva, ela vai continuar vítima, ela vai continuar com problema. Então, tipo, ela tem que assumir, ela tem que entender o sofrimento dela própria, ela tem que pegar isso tudo, levar pra rede de apoio dela real, sabe? Porque também tem... Você já viu aquelas pessoas que conversam com o influenciador e o influenciador não responde de volta, só que a pessoa cria na cabeça dela que ela tá... É tipo um chat GPT, a pessoa cria... Tem uns casos assim, tipo, a pessoa escolhe um influenciador muito famoso e fica mandando mensagem pra ele. Então tá triste, manda mensagem pro influenciador, sabe? Não dá pra você terceirizar sua dor, entende? Você precisa ter uma rede de apoio real que te ajude. Não uma pessoa que você mal conhece, que pode te frustrar. Tipo, você é uma pessoa legal, mas você podia ser uma pessoa péssima. Claro, e aí a pessoa tá sendo vulnerável com você, entende? Tipo, sim. A gente tem que tomar um certo cuidado também. Sim, total. E assim, é muito doido, gente. Pode parecer meio insensível às vezes. Mas eu não consigo acompanhar sempre. Nessa época de Copa do Mundo, por exemplo, eu tava falando pra Mai antes da gente começar a gravar. Tá impossível acompanhar tudo no meu direct, porque as pessoas estão mandando muita coisa. Mas no dia a dia também eu não consigo acompanhar 100% das coisas. E eu fico pensando também que pode ser que eu não pare pra ler uma mensagem, responder. Mas, gente, eu faço tantos outros trabalhos, sabe? Nos meus próprios conteúdos, aqui no podcast, em outros meios e outras formas, e agora no mestrado também, querendo ou não, que eu acho que eu posso colaborar de alguma forma, de outro jeito, não necessariamente sendo suporte, apoio ali no direct, no tete-a-tete diretamente, sabe? Porque é isso, né? Senão a gente vai se desgastando muito também, né? E aí entra num fato que você tinha colocado sobre ser egoísta, ou você tinha comentado, às vezes. Sim, de você sentir. Da gente ter que ser egoísta às vezes. E não necessariamente que a gente esteja realmente sendo. Então, porque senão, você não vai conseguir fazer seu trabalho e não vai conseguir fazer essas coisas, sabe? E a gente tem que entender que você faz um trabalho coletivo. Sim. Você não faz um trabalho individual. Porque se fosse individual, gente, sei lá, um caso de racismo, pra você trabalhar individualmente, engloba várias coisas. Tipo, você na sua terapia, você fala sobre isso, você com seus amigos, você fala sobre isso. Então, tipo, é muito... você vai ter que acolher o que você sentiu, você vai ter que entender do seu histórico, do seu passado. Então, você não consegue fazer isso no direct com outra pessoa. Então, o que você consegue fazer é acessar coletivamente essas pessoas. E aí, se você fica se desgastando desse jeito, você não vai conseguir fazer o seu trabalho, que é a parte boa do seu trabalho. A parte que você faz bem. E aí, você não conseguindo fazer a parte que você faz bem no seu trabalho, você não vai conseguir responder. Entende? Tipo, é um ciclo sem fim que, se você não se proteger, você também não vai estar fazendo algo de positivo para as outras pessoas. Sim. Eu sempre falo, tipo, principalmente para quem cuida muito da família, que às vezes você se excluir dos problemas e das coisas é você crescer, ficar mais forte, para quando essas pessoas de fato precisarem, você consegue ajudar. Você se preservar é você também preservar a sua família no futuro, sabe? Tipo, a minha família não é uma família super com condições financeiras. Então, se eu não me preservar, trabalhar, guardar dinheiro, me desenvolver, me resolver, fazer minhas coisas, eu não sei se no futuro eu vou poder ajudar de fato eles. Então, não adianta eu perder minha vida, perder meu tempo, perder a minha energia que eu ainda tenho pra resolver os problemas deles, e daqui uns 20 anos eu não ter feito direito às coisas da minha carreira, da minha profissão, e aí eles vão precisar da minha ajuda, eu vou fazer o quê? Vai estar todo mundo no mesmo limbo, entendeu? Tipo, não tenho o que fazer, eu preciso... Então, é meio egoísta, mas ao mesmo tempo, eu também tô pensando na minha família, entende? No futuro, se eles precisarem de, sei lá, dinheiro emprestado, se eles precisarem que eu vá lá ajudar eles e cuidem deles, eu não vou poder se eu não tiver minimamente me resolvido, sabe? Que é o momento que eu tenho... energia, que eu tenho um corpo que dá conta de viver essas coisas. Então, às vezes, você tá fazendo esse movimento, mesmo quando você nem gosta dos seus pais, porque tem gente que não gosta dos pais. Sim. E aí, os pais ficam pedindo coisa, eles não gostam dos pais, e fica aquele conflito. Mesmo quando você não gosta dos seus pais, se você não se resolve agora, a não ser que você rompa burocraticamente os laços, vai ser negligência se você largar seus pais abandonados, entende? Tipo, e aí você vai preso, tipo, é uma questão seríssima. Então, você tem que ter dinheiro pra minimamente conseguir resolver o problema dos seus pais quando você ficar velho. Muito bom. Eu acho que essa é a maior dica de todos os tempos. Até porque você é o filho mais velho, então às vezes vai ter uma cobrança maior em relação a isso, né? Apesar que a gente tem desconstruído bastante, eu acho que socialmente, nos últimos anos, pelo menos na minha bolha, essa coisa de dividir, né? Dividir as demandas, responsabilidades. Bom, a gente tá finalizando. Tô com 3% de bateria aqui. Foi bem longo esse episódio. Foi bem longo. Espero que a gente tenha abarcado... Eu acho que a gente não ficou tanto sobre ser irmã mais velha, porque a gente tem vivências meio complexas mesmo sobre isso, do estereótipo mesmo de irmã mais velha, a Onetia, né? Aquela irmã que realmente resolve
tudo e faz tudo, mas espero que traga uma reflexão aí pra vocês. É, porque eu acho que também a gente vive já uma nipo-brasilidade, que não, e você também vem de família multirracial, que não tá tão atrelada ao Japão, de fato, sabe? Educação japonesa e construção familiar japonesa. Então, acho que tem essas divergências. Mas, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários como é a sua experiência, se você é irmão mais novo, ou irmão, irmã, enfim, sei lá. Se você é irmão. Você tem aí seus privilégios também, tá? Se você for filho único, não tem privilégio nenhum, que eu acho esquisitíssimo. Eu acho muito estranho, sinceramente. E comenta aí o que, Mai? Comenta Chico, porque ele quer entrar aqui agora. Tá fazendo barulho pra entrar. Eu larguei ele pra fora. Então, um beijo, gente. Até a próxima.